Então, me chamo Davi, eu trabalho, eu sou professor na Secretaria de Educação aqui no Distrito Federal. Comecei a trabalhar, na verdade, lá para meados de 2013. E aí eu jogo, né? Adoro videogame, jogos eletrônicos há muito tempo, e aí há muito tempo mesmo. Recordação, uma das primeiras que eu tenho, acho que é lá para talvez 7 anos de idade, então jogando, né? O primeiro videogame, acho que teve na minha casa foi comprado para minha mãe. Inclusive, minha mãe casou muito nova. E aí eu sempre fui acompanhando muito e gosto muito de tecnologia, né? E, e aí fui, né, jogando tudo que eu podia. Nunca tive videogame, na verdade, na minha casa. Assim, o primeiro que teve foi para minha mãe, aí eu jogava um pouco. Só que meu pai tinha uma certa resistência, minha mãe também. Acabou que a gente foi para o mundo do computador. Mas eu sempre joguei na casa do meu vizinho também. Então, videogame, assim, teve o primeiro que foi para minha mãe, que eu nem lembro o nome. Depois teve um emprestado da minha tia. E aí, assim, minha infância foi acompanhando a tecnologia, o avanço dos computadores, dos Windows. E eu sempre jogando com o meu vizinho. E sempre, assim, quase tudo que eu recordo na minha vida tinha algum jogo eletrônico no meio. E aí, quando eu virei, né, professor na Secretaria de Educação, lá em 2013, eu comecei trabalhando, né, professor de educação física e tal. Sim. E aí, quando foi em meados de 2016, eu observando ali a realidade escolar, eu falei, cara, eu acho que eu preciso trazer alguma coisa diferente aqui para essa molecada. E eu pensava muito no seguinte, era bem novo, né? Agora eu já tô cada vez mais velho, né? Que bom, porque só não envelhece quem morre, então. É. E aí eu na escola, e assim, eu sempre trabalhei em algumas escolas aqui no Distrito Federal que as quadras não eram cobertas. E aqui a gente tem algumas situações que são meio atípicas. Por exemplo, eu sou carioca, né? Mas aqui no Distrito Federal a gente tem uma situação de seca que é tão grave, que a Defesa Civil às vezes emite um alerta recomendando a não prática de atividade física. Caraca. Eu falei, irmão, como é que eu dou aula de educação física Sem praticar. e a Defesa Civil me fala que eu não posso dar aula? Eu falei, uai, e agora? Tô de folga, vou para casa? E aí não, pô. Aí, beleza, é aula teórica, é atividade dentro de sala de aula. E assim, e quando tava chovendo, do mesmo jeito. Chovia dentro da quadra, eu falei, pô, beleza, agora... E aí eu sempre, beleza, vamos utilizar o que tem aí na escola. E as escolas sempre tiveram assim, dama, uno, dominó, xadrez. E por mais que eu goste de xadrez, e jogava também na educação física na escola, e essa é uma dificuldade também meio maluca, porque eu nunca gostei de educação física. Eu sempre tive um problema com sobrepeso, na real. E aí eu nunca gostei de educação física. Então eu fazia natação, esportes individuais, na maioria, fazia xadrez. Então eu gostava do xadrez, mas os moleques começaram a atacar peça, porque não é um jogo que engaja hoje, saca? Sim, sim. E eu falei, Cacilda. Eu falei, cara, a culpa não é dos moleques. Os moleques estão querendo energia, estão querendo uma parada nova. De novo, ainda por mais que o xadrez seja massa, mas se não for um xadrez blitz, né, que é um xadrez rápido, os moleques vão perder o interesse. E aí eu falei, cara, não, vou trazer uma parada diferente aqui. Aí eu falei, cara, eu vou começar a trazer o Pokémon Trading Card Game aqui para dentro da sala de aula. E não era só o Pokémon TGC, né, o Trading Card Game. Porque, na verdade, eu nem jogava o Pokémon, eu jogava Magic. Eu sempre joguei Magic. Jogo de carta, né? O do Pokémon. Exato. E aí eu jogava o Magic, The Gathering, e eu falei, cara, mas o Magic tá caro, e eu já não tinha carta há um bom tempo, ainda jogava uma vez ou outra, mas assim, né, com o primo da minha ex, quando eu ia para Minas Gerais, então era um negócio mais assim. Aí eu falei, cara, eu vou levar uns jogos eletrônicos, na verdade não só jogos eletrônicos, eu vou levar cultura geek, eu vou levar os jogos de carta, assim, não carteado, né, mas o Pokémon, vou tentar levar o Magic, vou levar jogos livro, que são jogos de RPG das antigas que tinha, né? Porque hoje a galera que joga RPG joga com livro de mestre. Só que antigamente tinha uns livros que eram um livro que era, né? Você pegava o livro e o livro já narrava a história para você. Então ele que era tipo o mestre, né? Aí eu falei, cara, vou levar um rolê desse e vou começar a levar jogos eletrônicos também do que eu tiver à minha disposição. Eu vou me virar e vou fazer esse rolê acontecer. E aí, pô, eu comecei a fazer isso, levei os jogos, né, comprei, na verdade, um monte de carta de Pokémon, um deck de treinador, aprendi a jogar um Pokémon, eu falei, beleza, então vamos. E aí comecei a ensinar os moleques o Pokémon Trading Card Game,
peguei os jogos livres também para utilizar. E aí numa dessa, e aí eu falei, pô, quero também levar os jogos eletrônicos, só que é mais caro, tem mais dificuldade e tal, e eu sempre a pé, até hoje, na real, eu ando a pé aqui no Distrito Federal, né? Então é metrô e tal, era ônibus também. E aí eu falei, cara, vou levar os jogos eletrônicos também. E aí eu comecei, eu não sei se eu comecei a fazer logo o interclasse com jogos eletrônicos, ou se eu passei num evento primeiro, porque eu, assim, dentro desse rolê, eu falei, cara, tá dando certo, a molecada tá gostando dessa pegada aí dos jogos, né, do Pokémon, né, e assim, era engraçado porque os próprios alunos falavam assim pra mim, na minha cara, assim, e os moleques era tipo o 6º ano, eu dava aula pro 6º ano, nem pro 7º ano eu dava aula pro 6º ano. Molecada mais nova, assim. Pois é, e aí os moleques olhavam assim pra mim e falavam assim, caraca, professor, esse jogo usa muita matemática mesmo, né? Porque o que rolava? Um Pokémon de fogo dava um ataque de fogo no Pokémon de planta. E aí na carta tá escrito, dano dobrado. E o cara tinha que fazer com. Pois é, e o moleque tinha que pegar, beleza, o ataque é 30 de dano. Né, uma Fireball da vida, 30 de dano. Agora ele multiplica por 2, então 60 de dano. Quanto seu Pokémon tem de vida? 80. Então a gente coloca os marcadores aqui. E aí o moleque o tempo todo, os moleques, pô, então aquilo foi dando certo. Mas você sentia... Oi, Desculpa interromper, mas você sentia eles tão engajados ou mais engajados do que uma aula tradicional que... Cara, sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre fui muito de dialogar com a molecada, saca? Eu falo que, assim, eu sei que tem os professores e eu tenho alto respeito por toda, assim, a diversidade pedagógica dos professores, né? A liberdade de ensinar, das diferentes formas de ensino também. E a gente tem alguns professores que a gente chama de professores conteudistas. E, inclusive, um professor amigo meu uma vez falou isso para mim, que ele era um professor conteudista, ele era um professor massa, top, só que era isso, eu acho que o bicho tinha tanto amor pelo conhecimento que ele queria chegar e queria trazer muito conteúdo, e a molecada não engajava. Sim. Só que não engajava porque a gente vive num mundo que cada vez mais é difícil, a real mesmo é essa, a dificuldade de educar, da educação é cada vez mais difícil, cada dia mais difícil. A gente tem um TikTok da vida, a gente tem o Reels, a gente tem uma espécie de short, quer dizer, uma espécie não, o nome é Shorts no YouTube. Então são vídeos rápidos, pra você prender a atenção do moleque, ou tu tem que fazer aula, que a gente brinca e fala que a aula, né, uma aula show, que às vezes a gente dá conta, pô, faz uma aula, chega lá, poxa, nariz de palhaço, faz umas zoeira maluca assim para poder engajar, mas não é toda aula que sai assim. Então isso é muito difícil, vai minando, sabe, a paciência, o ânimo do professor. E aí esse professor ficava desanimado e tal. E eu sempre falei o seguinte, falei, bicho, a parada é que eu sinto na molecada e na escola uma necessidade da gente muito mais tentar estimular eles e explicar para eles que o conhecimento é algo bom, é algo necessário, mas ainda assim que traz um pouco de dor, né? Você entender todo o mal que existe no mundo, a necessidade que a gente tem de fazer o bem, né? E que é difícil. Então, eu sempre tive muito mais diálogo do que trazer, sabe, o conteúdo, empurrar, e você precisa... Eu falo, não, você precisa entender que o conteúdo é teu aliado, você precisa entender que o conhecimento vai te abrir portas, você precisa entender que o professor está aqui por você, eu estou aqui por você, eu falava para os alunos. E aí eu fui desenvolvendo sempre essa relação de muita amizade, mesmo com o aluno, que às vezes a gente acabava tendo um enfrentamento, logo depois, pô, eu ia conversar com o aluno e falava, pô, mano, o que está acontecendo? E os moleques, não, pô, desculpa, professor, pô, meu pai é traficante, mas... E aí o meu exemplo é esse, mas assim, não quero ser assim. Isso eu estou falando de situações reais. Então, é um ambiente um tanto quanto caótico. E aí você trazer aquele conteúdo, né? E principalmente, muitas vezes, aí não uma crítica muito ferrenha, né, aos professores, mas a verdade é que o ensino como um todo, muitas vezes, fica engessado. Sim. O professor muitas vezes traz aquela aula, por exemplo, para o 6º ano, e ele traz aquela mesma aula em 10 anos, dando aula para o 6º ano. Então, o mundo mudou, os alunos mudaram, a percepção mudou, e o professor está dando aquela mesma aula. E aí eu não estou fazendo uma crítica ferrenha ao professor, estou falando que o professor, muitas vezes, também derrotado pela estafa, pelos baixos salários, pelas condições da escola ruins, ele vai, sabe, se deteriorando. Então, muitas vezes é mais fácil ele fazer a mesma prova por 10 anos. É mais fácil ele fazer a mesma aula por 10 anos, porque ele está acostumado, ele cria um hábito e ele fala assim, ó, tanto que às vezes vem no automático. E eu nunca fui assim, eu sempre procurei e falei, beleza, que filme que eu posso levar? Que livro que eu posso levar? Cara, eu dei aula de iniciação a yoga dentro da escola, eu praticava yoga, eu dei iniciação ao aikido, eu dei iniciação ao taekwondo.
Então, assim, tudo que eu podia trazer, eu trazia. E aí o jogo eletrônico, ele foi mais uma ferramenta. Só que eu percebi o quê? Primeiro, já era algo que eu adorava fazer. Eu percebi que captou muito a percepção, a atenção dos alunos, principalmente o jogo eletrônico, né? Esse que eu estava comentando, do Pokémon, já captou. Só que aí o que eu fiz? Eu falei, cara, vou comprar mais cartas, e fui comprar cartas de Pokémon. Comprei no Mercado Livre, carta usada, criei vários pequenos decks, equilibrei o máximo que eu podia as cartas que tinham também dos Pokémons, né? E aí eu fui num estabelecimento aqui no Distrito Federal que se chama Sebinho, é um sebo, é um lugar de livros usados, né? E aí eu fui lá, fui ver se tinha carta para eu comprar. E aí eu explicando a situação, o cara do evento, do estabelecimento falou assim, não, vai ter um evento de jogos eletrônicos, jogos de tabuleiro, eu quero conseguir esse ingresso para você, cara, para você levar uns alunos e tal, tô vendo essa correria maluca. Aí eu falei, cara, fico felizão e tal. E aí nisso me deu mais um ânimo, né? Eu cheguei na escola, aquele jeito animado e tal, imprimi uma folha, passei o pedagógico, pá, no mural. Aí daqui a pouco vem meu diretor, Davi, o que é aquilo lá no mural? Eu falei, não, passei, pô. Mas você não falou com a direção? Eu falei, ué, mas eu não sabia que precisava. Não é assim, não? Não, pô. E o ônibus? Eu falei, ué, vocês que conseguem, né, não? Não, Davi, a gente não consegue ônibus, não. Aí eu falei, ué, mano, tô sabendo de nada, pô. Aí eu falei, tá bom, como é que é isso aí? Não, pô, tem que fazer uma vaquinha com os alunos, tem que cobrar, a gente faz uma autorização. Eu nunca tinha feito um passeio, pô. Aí eu falei, então vambora, pô, vamos meter as caras. Mas assim, o Davi, deixa eu te perguntar, o feedback da escola em relação à integração desses jogos no método de ensino sempre foi muito positivo? Eles sempre acharam muito legal esse tipo de dinâmica? Positivo pra caramba. Por parte da diretoria inteira? Assim, a escola gostava muito, a direção gostava muito, e eu vou te dizer por quê. Eu trabalhava numa periferia aqui no Distrito Federal, cara, que eu brinco e eu falo que é a periferia da periferia. Então, assim, eu trabalhava na Ceilândia. E aí a Ceilândia já é um local, assim, que o pessoal brinca e fala, pô, aqui é Ceilândia, hein, bicho? Toma cuidado e tal. Então, eu trabalhava na periferia da Ceilândia. E pra vocês terem uma noção, quando eu fui trabalhar na escola, eu cheguei na escola, o diretor me recebeu e falou assim, Davi, cuidado, você vai trabalhar numa turma aí que o professor saiu da escola porque furtaram o celular dele na sala. Caraca. Aí eu, pô, uma boa recepção, né, cara? Aí eu falei, não, beleza, pô, beleza, tá tranquilo, vou dar um jeito aí e tal. E aí foi assim a minha recepção. Então, assim, lá era a periferia da periferia. Só que a parada que eu sempre vi a educação, e até hoje eu carrego, sabe, esse amor meio maluco, a real mesmo é essa, né, cara? Porque o salário, de fato, não é isso tudo, saca? A carreira não é isso tudo. Mas eu ouvi falando, cara, se não for professor, se não for alguém acreditando na educação, no jovem, o que é que vai ser do futuro, bicho? Verdade. Então, e aí eu cheguei lá cheio de gás, e aí a escola foi vendo isso, tanto que você tem uma noção, né? Eu cheguei na escola também, e o pessoal percebeu que eu tava ali sangue novo, e muitas vezes na educação o pessoal espera, quando chega alguém novo, empossado, né, um novo concursado, ele chega cheio de energia e o pessoal gosta, porque traz um renovo. Eu cheguei na escola e eu dava aula numas turmas, que eram justamente as turmas da molecada que repetia muito. E aí era para eu trabalhar com eles, eu tinha 3 turmas, era para eu dar aula 2 vezes, assim, 2 horas aula, né, 2 tempos de aula para cada turma. Isso dava um dia na semana. Aí eles falaram assim, Davi, se você puder vir mais um dia na semana e dar mais um tempo de aula para cada uma dessas três turmas, a gente vai conseguir organizar o horário de todos os professores para que eles possam folgar. Porque você tem bastante folga, eles não têm. Aí eu virei e falei assim, na hora, pô. Na hora, vambora, pô. Aí eles, pô, que bom tal. Aí todo professor folgou. E eles viram que eu estava tentando fazer sempre algo novo. Eles me viam no pátio da escola, quando chovia, ou então a gente tinha uma quadra para 3 professores. Então, às vezes, o professor estava em sala, o outro na quadra, eu levei os alunos tudo para o pátio da escola e botei eles em forma e fui ensinar os comandos e os movimentos do taekwondo. Então, assim, para mim, meu irmão, era limão e limonada. Eu estava ali, e é assim que eu me sinto, em guerra com a ignorância, em guerra com a falta de engajamento, de interesse do aluno, em guerra por uma escola, né, que engajasse melhor, que fosse melhor para o estudante. Tanto que se tem um negócio, por exemplo, você tem uma noção, um negócio que para mim é abominável na escola é a chamada. Eu não gostava de chamada, eu nunca gostei de chamada.
porque a chamada, para mim, ela virava quase que, para mim, pelo menos, trazer esse sentimento de que a educação falhou. Você está ali para controlar se o aluno está ali. Uhum. E controlar para ele não fugir. Quando, na verdade, a gente tinha que controlar o acesso. A escola era para ser tão legal que os alunos quisessem vir e você não Viesse da vontade deles. Viesse da vontade deles. Sabe? Então, e aí eu fazia essas atividades e aí a escola ia vendo e ia falando, cara, esse bicho é meio maluco. Mas assim, cara, pô, é um negócio diferenciado. Pô, se a gente pedir pro cara vir aqui a semana inteira, o cara se vira e dá o jeito. E eu fazia isso. Quando era interclasse, Davi, não tem árbitro suficiente. Eu nem de futebol gostava. Pô, a gente tá sem árbitro, tem como tu vir? Eu falei, bora, irmão. Entendeu? Então, e aí eles viam essas atividades e falavam, pô, cara, o cara tá tentando um negócio diferente. E eles viam que eu trabalhava de uma forma muito pedagógica e eu explicava muito o que eu estava fazendo. Né? Então, nunca era uma situação só de entretenimento. Era um jogo voltado para um aprendizado de atividades, de conhecimentos, de lógicas, de estratégias. Então, eu explicava muito. E aí os professores falavam, pô, faz sentido isso aí. E aí esse passeio, para você ter uma noção, né? A direção olhou, né? De novo, maluco, mas falou assim, tá, mas tá tentando alguma coisa. E me apoiaram, a gente conseguiu pegar num sábado, que é outra coisa maluca que eu achava que era normal. Para mim era normal fazer passeio sábado e domingo. Eu achava que era assim que funcionava. Tanto que esse primeiro passeio foi num sábado. Cara, eu falei pro pessoal da escola, o meu diretor aí, claro, dou toda aí a honraria e os louros também para uma direção que também era engajada. E aí o meu diretor, pô, mudou a organização do lanche na semana, jogou a organização do lanche, a galinhada que eles iam fazer, ele jogou pro sábado, o pessoal da escola fez uma panela de galinhada e aí a gente foi pro evento. Só que até antes disso, pra você entender a loucura, quando eu fui falar com o cara, pô, quantos ingressos você consegue para mim? Você falou que ia conseguir. Aí ele virou e falou, sim. Eu falei, não, pô, me ajuda aí, pô, tô levando 40 moleque. Então, assim, gente, psicótico. Eu olho assim hoje, eu falo, meu Deus, cara, doido. E aí os caras, meu Deus, Davi, e o evento era pago, não era um evento gratuito. Era um evento pago numa região nobre aqui de Brasília. E aí eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, me ajuda aí, pô, eu tô levando um ônibus com 40, 45 moleque, pô. Aí os caras me deram o ingresso, a gente foi. Quando chegou lá, o evento era de jogos eletrônicos, e aí jogos eletrônicos em que formato? O nome do evento era Jam Nerd Festival. Jam, para quem não... Aí eu estou explicando, não sei o quanto vocês conhecem da parte de game dev, uma Jam, no geral, é um campeonato, uma Game Jam é um campeonato de desenvolvimento de jogo. O evento, ele tinha um campeonato de desenvolvimento de jogo, então eram tipo, sei lá, 36 horas, 48 horas, 72 horas ininterruptas para você criar um jogo. E aí tinha as equipes para criarem. Tinha a parte de mostra de jogos eletrônicos criados por brasileiros, que é uma mostra, um espaço de mostra indie. Tinha os campeonatos, né, da Capcom, inclusive. Esse foi, acho que, o último evento que teve um campeonato oficial da Capcom. Eu não sei quanto, novamente, vocês conhecem do esporte eletrônico, porque também tem muitas bolhas, é por isso que eu comento nesse sentido. Eu não sei, por exemplo, vocês conhecem dos fighting games? Alguma coisa? Eu tenho um conhecimento um pouco limitado, assim, eu não conheço tanto, assim, dessa parte competitiva. Já joguei videogame, mas dessa parte competitiva eu não conheço muito. Não, de boa. É porque eu acabo acompanhando um pouco de tudo, justamente porque eu tenho, né, que conhecer um pouco de tudo. No cenário do Fighting Games, a gente tem, por exemplo, um dos momentos mais incríveis, que é o momento 37 da EVO. Depois pega e dá uma olhada. Ela foi protagonizada, por exemplo, pelo Justin Wong, que foi quem tomou a surra. Ele é um dos maiores jogadores de esporte eletrônico de Fighting Games do mundo. E aí ele estava aqui em Brasília, pô. O maluco veio de fora. Teve um atleta, acho que veio da França. Então tinha um campeonato top, né? E aí eu levei os moleques para conhecer o campeonato, para conhecer a Mostra Indie. Então foi um passeio pedagógico de fato. Eu fiz uma análise do evento, eu organizei os alunos todos, não deixava livre. Não era assim, ó, vai lá e solto. Não, os alunos vinham todos atrás de mim, né, com bastante controle. Tanto que nesse evento em específico, eu estava andando com os moleques tudo atrás, assim, né? E aí uma moça olhou assim e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, é um passeio pedagógico. Ela falou, tá, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aí eu falei, não, pô, aqui é um ambiente, cara, de desenvolvimento de jogos, é um ambiente de esporte eletrônico. Eu estou trazendo os estudantes, inclusive agora a gente está a caminho, para eles entenderem o que é uma mostra indie, para eles entenderem como que eles podem
entrar no mercado de trabalho e trabalhar com isso. Aí ela, pô, posso fazer uma entrevista? Aí eu falei, claro, pô. Aí eu dei uma entrevista para Globo e para Record. Isso primeiro passeio. E aí, a partir disso, né, o evento passou, eu ainda tive que dar uma de doido, né? Eu sempre fiz isso. No meio do evento, eu pedi para os alunos saírem para comer a galinhada do lado de fora, e aí o evento não tinha nem essa previsão de sair, aí o povo falou, não, o Davi doido, deixa ele ir. Aí a gente saiu, comeu, voltou. Eu não, porque eu acho que nessa época eu acho que eu já era vegetariano, nem sei se eu comia, acho que não. E aí, beleza, voltou geral. E aí, quando voltamos do passeio, pô, né, molecada animada, quando foi segunda-feira, cara, o pessoal da escola só falava do passeio. Quando que é o próximo, professor? Não pude ir nesse, não sei o quê. E eu falei, pô, cara, é isso, cara. Você está levando a periferia, cara, para evento de jogos eletrônicos. Cara, é isso que a gente precisa. A gente precisa de uma renovação. E um evento, pô, de jogos eletrônicos, né? E ali a escola, cara, se você visse, a escola tinha assim, você entrava no YouTube, tinha a briga do lado de fora gravada, teve aluno que tomou facada, fecharam o turno da escola por causa de uma facada, um cara que morreu dentro da escola. Então, assim, o pessoal da direção, principalmente, que você perguntou, Lourenço, eles olharam e falaram assim, pô, bicho, o cara tá ensandecido para trazer alguma coisa nova para a periferia aqui. Vamos somar com esse cara aí, pô. Tanto que eles sempre me deixaram bem livres, mas por isso, porque eles deixavam livres e eu tava procurando situação para a escola, saca? Aí, a partir disso, eu fiz o interclasse de jogos eletrônicos na escola. Eu falei, cara, eu vou fazer um interclasse diferente aqui com os moleques, porque eu percebo que tem uma galera nerd. E aí, nerd, não tô aqui falando do nerdola, tô falando a galera nerd, como eu sou nerd, como eu tava aqui curtindo 300 vídeos aqui de Boku no Hero, porque eu sou viciado em anime. E aí os moleques gostavam disso. Eu falei, cara, essa molecada não gosta de exercício físico, atividade física. E por mais que eles tenham que entender a importância disso, como eu tenho que entender, como temos que entender, eles têm que ter o respeito de às vezes, beleza, não quero participar. E aí, quando vinha o interclasse, o moleque que não tinha, às vezes, uma habilidade motora suficiente, ia ser o último a ser escolhido, ia ficar no banco, ia sofrer bullying. E aí os moleques faltavam na escola. Bom, galera falava, não vou nesse interclasse aí não, largar essa bagaça pra lá. Só que aí o que eu fiz? Eu falei, peraí, calma aí, que eu vou fazer um rolê doido. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer um campeonato de Naruto. E aí, além do Naruto, eu vou fazer um campeonato de Mario Kart. Eu vou fazer um campeonato de Cavaleiro do Zodíaco. E eu vou fazer um campeonato de Clash Royale. E aí eu comecei a pensar, e aí eu dava um jeito psicótico, pedi um projetor emprestado com o professor, eu levei para o campeonato de Clash Royale, pra você entender a loucura. Mas assim, de novo, como eu gosto de tecnologia, eu procurava como fazer. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso de uma caixa de som para poder colocar aqui ligado no microfone, eu preciso de um espaço, então eu peguei o pátio da escola e isolei com carteiras. E aí o que eu fiz? Eu peguei um projetor, liguei o meu notebook no projetor, o meu celular, eu peguei um aplicativo que eu passava, porque hoje os celulares estão mega avançados. Sim. Eu, como sou o doido da tecnologia, já comprei logo o Fold. Qual ano que era isso? Bicho, isso era, acho que foi em 2016 ainda, pô. Então eu tava, acho que com um S24, que novamente eu também comprei para usar com os moleques, era um S24 Plus, eu usei, e durante um tempo eu falava com os alunos na escola. E foi acessível para todos os alunos, assim, o campeonato? Era acessível para todo mundo? Todos, porém, tinha classificação indicativa. Mas ali o público da escola era tranquilo. A classificação do jogo era 12 anos, né? E aí os outros jogos também que eu trouxe, tudo era 12 anos ou livre. E aí eu deixava aberto. Só que aí que tá, olha só a loucura. Isso que você perguntou é importante. Por quê? O interclasse da escola funciona no geral assim, de manhã participa os alunos de manhã, à tarde participa os alunos da tarde. E aí eu falei, cara, eu tô sozinho para fazer o interclasse de jogos eletrônicos inteiro. Aí eu conversei com os alunos de manhã e de tarde. Falei, galera, o que vocês acham da gente fazer o interclasse de manhã e de tarde, direto? Todo mundo que é de tarde vem de manhã, e todo mundo que é de manhã, se tiver no campeonato, vem à tarde também. Só que o interclasse é uma obrigação para os alunos. Eles ganham ponto em todas as matérias. E aí, quando eu falei isso com o coordenador, ele falou assim para mim, Davi, você é maluco. Você não pode obrigar os alunos a virem no outro turno. O aluno de manhã só é obrigado a vir de manhã. Ele não vai vir à tarde, não pode. Você está obrigando? Eu falei, não estou obrigando ninguém. Eu conversei com eles e perguntei se eles queriam, se podia ser assim. E eles aceitaram. Aí ele falou, então tá bom, mas vamos ver o que vai dar isso aí.
E aí, no primeiro dia do campeonato, a gente teve tanto aluno vindo para a escola que eu tive que passar uma lista para bloquear os alunos da entrada da escola. Caraca. Os alunos queriam entrar e queriam participar. E aí o coordenador, que inclusive até hoje está lá na escola, virou supervisor, ele falou assim para mim: não, Davi, não, amanhã você me traz uma lista, eu só vou deixar entrar quem tiver no campeonato. Caraca. Os moleques queriam vir, pô, queria Fez ver. muito sucesso, muito sucesso. Eles queriam ver até o campeonato, né? Mas porque você fez... Desculpa Oi? interromper, mas você fez voltado para os alunos, antes você tinha falado que você fez para os alunos que eram mais nerds, que não tinham, conseguiam jogar esporte, não queriam praticar, e no final conseguiu com que todos os Não alunos só envolvessem. eles. Não Não só só eles, mas quem tá. Às vezes eu tinha que parar o jogo. Eu falo: galera, a próxima pessoa que vai jogar agora tá na quadra jogando futebol. Tem que esperar ele vir. Se eu podia avançar a chave de alguma outra forma, algum outro jogo, tudo bem. Não, o moleque tava na quadra. Então participou o nerd, mas participou o moleque que tava jogando futebol, pô. Porque eu falei: cara, eu vou usar tudo que eu tenho. Então foi isso, foi Cavaleiro do Zodíaco, eu fiz Street Fighter, isso tudo, pô. O que eu já tinha comprado eu usava, o que eu não tinha eu tentava comprar, juntava um dinheiro, porque o salário também não era lá grande coisa. O Clash Royale, pra você ter uma noção, o que eu fiz? Eu falei: cara, como é que eu vou fazer isso? Eu mesmo não tenho todas as cartas. Pô, se a gente colocar os moleques com carta diferente, vai ter uma vantagem óbvia, né? Porque Sim, tem um com as cartas completas, outro não. Aí eu falei com todos os moleques que queriam participar, que jogavam, e achei 2 moleques que tinham todas as cartas. E aí eu falei: o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer uma amizade dentro do jogo lá, né? Vou formalizar a amizade entre nós 3. Esses 2 celulares, todo mundo vai jogar neles. Eu vou fazer o chaveamento. No lugar de ser o nome da conta lá do personagem, não. Aí todo mundo vai jogar aqui. Mas a gente vai saber quem é que tá jogando e a gente tá usando a conta do outro aqui. E eu vou entrar no jogo para poder assistir. E aí, do meu computador, eu capturei a imagem do celular e joguei no telão. E aí, no telão, aparecia a partida, os moleques estavam jogando atrás do telão. Eu trouxe uma extensão e passei as fitas na mesa, então o celular ficava ligado o tempo todo. E aí os moleques participaram lá. Eu tenho foto depois, mando pra vocês essas maluquices, eu tenho algumas fotos também. E aí, cara, eu falei: galera, lá na escola, o que eles faziam no interclasse? Eles pegavam e cobravam tipo R$1, R$2 por modalidade para comprar medalha. Aí eu falei: galera, no interclasse do Clash Royale, vocês vão pagar R$1, R$2, mas no final eu vou juntar e eu vou ver se eu consigo dar para o vencedor um gift card, que aí vocês compram as gemas lá, as moedas do jogo. E aí que os moleques, pô, que doido, não sei o quê. E aí os moleques gostaram. Então isso daí funcionou. E aí eu falei: pô, é isso que a gente precisava. E aí depois disso eu falei: cara, é esse o caminho. Aí eu criei um projeto. Esse projeto, na verdade, que eu estava embrionando, né? Eu criei algo mais formal, se chamava Projeto Jogos Lúdico-Pedagógicos. Então, eu trazia esses jogos para dentro da escola, botei no projeto político-pedagógico da escola, e aí na sequência eu falei: pô, e aí continuei vendo passeio. Pô, tem um evento ali, quero ir. Pô, o sindicato dos professores consegue ajudar, eu descobri que o sindicato conseguia ajudar os professores. Aí eu falei: vou pedir dinheiro, vou pedir ônibus, vou pedir o que eles puderem me dar, eu vou pedir. Entendeu? E aí liguei no sindicato, nunca tinha falado com os caras, liguei no sindicato: pô, eu tenho um evento assim, pô, Davi, cria um mini projeto, manda aqui, vamos ver se a gente consegue apoiar. Aí me apoiaram, e aí eu ônibus para os eventos, Festival do Japão, tudo que eu podia levar os moleques para evento assim, voltado para a cultura geek, para a cultura nerd, e para jogos e esportes eletrônicos, eu levava os moleques. E aí os moleques gostando. Aí, só que isso foi dando uma... Assim, eu fui cansando, por quê? Porque eu tinha que estar na sala de aula, e ao mesmo tempo ligando para o dono do evento, pedindo ingresso, pedindo dinheiro para o sindicato, autorização dos alunos, avaliação da prova, e eu falei: cacilda, cara, tô ficando louco aqui. E aí o que eu fiz? Eu falei: cara, eu vou montar um projeto diferente aqui nessa escola aqui. E aí eu sabia que tinha um projeto aqui no Distrito Federal que se chamava Centro de Iniciação Desportiva. São as escolas de futebol, de handebol, basquetebol, xadrez, tênis de mesa, nado sincronizado, tem vários projetos assim. E aí eu entrei em contato com a secretaria e falei: eu quero criar um desporto eletrônico. Aí os caras me explicaram lá com vou colocar assim, a burocracia, o burocratês deles, né? A burocracia. Então tem o português, tem o inglês e o burocratês. E aí os caras: não dá por isso, eu não entendi nada do administrativo. Eu falei: tá, eu acho que os caras não querem que eu crie.
Falei, tudo bem, vou procurar outro jeito. Aí eu descobri uma portaria aqui no Distrito Federal, que eu podia criar um projeto e pedir para a secretaria analisar, e se ela autorizasse, eu saía de sala para trabalhar naquele projeto. Aí eu falei, cara, beleza, então vou criar um projeto aqui. Aí eu criei um projeto chamado Centro Interdisciplinar de Esportes Eletrônicos. E aí eu falei, cara, qual é a ideia? Eu vou trazer os jogos eletrônicos. Dentro do contexto dos jogos eletrônicos, eu vou apresentar para os estudantes quais são os conteúdos de outras áreas do conhecimento da escola que tem, e, ao mesmo tempo, ensino os esportes eletrônicos e as modalidades dentro do contexto da sala de aula. E aí eu criei o projeto, a secretaria analisou, uma briga do caramba, o pessoal vai para um lado, vai para o outro, e autorizaram. E aí, beleza, eu saí da sala de aula de educação física e criei esse projeto. A minha aula, meu horário era de manhã, segunda, quarta e sexta, e de tarde. Eu tinha 3 turmas de manhã e 3 turmas à tarde, né, à tarde. E aí a turma tinha aula segunda, quarta e sexta. As minhas aulas eram Street Fighter 6, FIFA 19 e Arena of Valor, que é um MOBA de celular, né? E aí o que eu fazia? Eu falei, beleza, eu levei o meu Play 5, o meu Play 4 na época, e aí eu tinha o Street Fighter, acho que era o 5 na época. Tem que ver se era o 5 ou se era acho que era o 5, acho que não era o 4 não. E aí eu levava para dentro da escola e aí eu ensinava o básico. Eu criei uma metodologia, como que eu vou avaliar os alunos, né, no sentido assim, beleza, o aluno vai começar a jogar. Como é que eu vou saber onde que ele inicia de habilidade motora com aquele jogo? Aí eu criei uma metodologia para identificar isso. Depois eu falei, tudo bem, agora a gente vai ensinar, mas eu vou ensinar a partir de qual personagem? Falei, tudo bem, eu vou então pegar os personagens mais básicos do jogo, que são os personagens que, na verdade, assim, transportam, a maior parte dos golpes deles transportam para vários personagens, que é Ryu e Ken. Então, se você pegar Ryu, Ken, a Sakura, né, são vários deles que tem meia lua para frente e bola, que é um Hadouken da vida. Então, eu falei, beleza, então vou pegar, a gente vai trabalhar com o Ryu e o Ken, inicialmente, eu vou ensinar o moveset deles. À medida que o pessoal for aprendendo, eu vou fazer uma análise para ver se eles melhoraram o aspecto motor, né, da coordenação motora fina ali, daquele personagem, e na seguida eu vou abrir para os estudantes escolherem o personagem. Só que eles vão trabalhar e vão jogar com aquele personagem, e ao mesmo tempo eu quero que eles busquem aspectos da etnia daquele personagem. Então, de onde que ele é? Ah, beleza, ele é do Japão, tudo bem. Qual é a população do Japão? Beleza, quais são as religiões que existem no Japão? Beleza, me traz um pouco da... E aí eu trazia de uma forma que eles pudessem trazer conhecimentos históricos e geográficos a partir daquele universo. Então, e aí esse era com Street Fighter. O Arena of Valor já trabalhava muito aspectos de tática, estratégia, né, a relação interpessoal. O meu celular também acabou virando um celular também, que eu ligava no quadro para poder apresentar o mapa do jogo, ensinar o que é um MOBA, né, que é o Multiplayer Online Battle Arena, né? E o FIFA. E aí o FIFA da mesma maneira. Tinha uma estratégia de ensinar o básico e verificar até onde os alunos chegariam, mas o FIFA, sobretudo, a gente podia trabalhar com relação aos times e trazer questões demográficas, né, dos atletas que jogavam ali. Então eu fazia um bem bolado a partir do jogo eletrônico para trabalhar outros componentes curriculares. E toda aula eu trazia palavras, ao menos 10 palavras em inglês daquele jogo eletrônico ou do universo dos jogos eletrônicos, com o sentido de quê? De que os estudantes pudessem também estar revisitando e aumentando seu vocabulário. E aí, minha aula durante um tempo foi isso, durante um ano eu trabalhei com isso. Aí depois disso, né, assim, rolou mais um tanto de água, eu criei os Jogos Escolares Eletrônicos aqui do Distrito Federal, no qual eu atendo todas as escolas do DF. Assim, ele é aberto para todas as escolas, é o campeonato estadual estudantil. Aí eu comecei, um pouquinho depois da pandemia, eu estava em outra secretaria, voltei para a educação, e aí eu fiz um campeonato de LOL, e aí a molecada se amarrou, foi massa, a gente teve pico de mais de 1.500 pessoas assistindo. Porque estava numa época também forte, eu acho que o pessoal botou a gente na capa na página inicial da Twitch. Então foi um negócio bem doido. E aí, só que aí eu falei, cara, mas eu quero mais. E aí, o primeiro campeonato foi LOL. Na sequência eu fiz LOL, Wild Rift, Free Fire e... Aí eu acho que eu já coloquei o Valorant, salvo melhor juízo. E aí eu já fiz campeonato de CS também. Então, e aí o negócio foi crescendo, a gente foi crescendo, foi ampliando. Hoje, em específico, eu estou na Secretaria de Esporte e Lazer,
eu sou o coordenador de games e esportes da Secretaria de Esporte e Lazer. Além disso, no Distrito Federal, eles criaram um cargo na Secretaria de Ciência e Tecnologia para mim também. Eu digo para mim porque eu trabalhei nas duas secretarias. E aí eu acabo conhecendo o secretário, deputado, eu vou conversando com todo mundo, porque eles veem que eu sou esse maluco. Então eu falo com direita, esquerda, centro, irmão. Eu conheço gente ligada ao PT diretamente e eu conheço um dos filhos do Bolsonaro. Entendeu? Então, assim, aí eu falo, galera, eu sou professor, eu sou Estado, eu não sou governo. O governo vem, o governo vai, o Estado fica. Eu continuo aqui, então eu vou dialogar com qualquer um que queira dialogar sobre educação, sobre escola. Então, e aí eu sempre dialoguei com geral desse jeito. Tanto que nos jogos escolares eletrônicos era a coisa mais maluca. E assim, eu não estava muito aí para isso mesmo. Eu mandava, né, a publicação dos jogos escolares eletrônicos para deputado de esquerda, de direita. E aí daqui a pouco todo mundo publicava e eu republicava todo mundo. Aí ficava aquela salada assim, esquerda e direita no meu feed. E eu falei, não tô nem aí. O objetivo é chegar para a maior parte de alunos, eles saberem que tem alguém buscando alguma atividade diferenciada para eles, dando espaço. E aí eu trabalhei na Ciência e Tecnologia, na Esporte e Lazer. Os dois secretários, né, e deputados, o pessoal me conhecendo, criaram as duas cargos para mim. Uma era a diretoria de jogos eletrônicos na Ciência e Tecnologia e uma era a diretoria de games e esportes na Esporte e Lazer. Aí eu estou na Esporte e Lazer porque eu sou de educação física, eu achei que tinha mais sentido. E além disso, eu passei no concurso de novo da Secretaria de Educação. Hoje eu trabalho 60 horas no governo do Distrito Federal. Eu estou na gerência de desportos, onde eu trabalho com jogos eletrônicos também, na Secretaria de Educação, e sou coordenador de games e esportes. E aí, além disso, hoje eu sou formador de professor. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu ofereço uma formação oficial do governo do Distrito Federal para professores da rede pública de ensino. E aí, essa formação que eu apresento lá é uma formação trazendo os jogos eletrônicos, as potenciais formas de entrar no mercado de trabalho, formas de trazer conteúdos curriculares aliados aos jogos eletrônicos, como fazer um campeonato na sua escola. Então, eu trago esses elementos. Aí, hoje à tarde, inclusive, eu estava trabalhando com isso. E aí, esse é um pouco do resumo. Eu já tenho mais um tanto de outras maluquices aí, mas esse é um pouco do resumo do que eu tenho feito, né? E aí, hoje, assim, eu tenho alunos. Na verdade, eu estava conversando com hoje, o Herman. E aí, assim, eu tenho ex-alunos meus, que hoje já são tudo ex-alunos, já são até maior de idade, que inclusive hoje trabalham com jogos e esportes eletrônicos. Eu tenho, inclusive, vários desses ex-alunos meus dando entrevista no maior jornal aqui da cidade, que é o Correio Brasiliense, dando entrevista na Globo, dando entrevista na Sport TV. Então, assim, eu sempre trouxe também essa pauta de jogo eletrônico, eu gostava, mas eu identifiquei uma possibilidade de trazer como uma pauta positiva para o aluno, tentando captar a atenção dele e, ao mesmo tempo, dar ao aluno protagonismo. Então, sempre que eu pude, eu coloquei meus estudantes, né, em posição de destaque para dar entrevista, por isso que eu tenho tantos alunos com entrevistas e vários deles trabalhando em projetos de jogos eletrônicos aqui no Distrito Federal. Entendeu? Então, esse é um pouco da minha maluquice aí. Então, eu queria te perguntar também, Davi, você falou, fala um pouco mais atrás, faz um pouco mais de tempo que você falou, sobre problemas assim, com convivência social mesmo dos alunos, entre si ou até com os professores. Você acha que a integração do game na aula desses alunos ajudou nessa convivência, assim, estabeleceu uma relação melhor entre todos na sala de aula? Cara, eu não tenho dúvida. Eu falo muito que, assim... Porque até hoje eles falam com você, né? Não, vários. Eu tenho um aqui porque, assim, eu sempre tive essa vontade, não é de ser amigo do aluno no sentido de ser colega ali, de estar, sabe? Não é isso. Eu sempre pensei, na verdade, que a educação é uma relação. A gente, inclusive, fala da relação ensino-aprendizagem. Eu não ensino se você não aprende. Sim. Então, não é assim, eu ensinei o aluno que não aprendeu. Pera lá, irmão. Se você ensinou e ninguém aprendeu, você não ensinou ninguém, pô. Entendeu? Então, agora, a gente pode aprender sem a figura do professor. Isso é verdade também. Você vai ter outro tipo de mediação. Então, eu sempre busquei ter com os alunos uma relação amistosa, mas, ao mesmo tempo, explicando para eles. Eu falei, gente, eu não sou autoritário, mas eu tenho que ter uma autoridade. E é uma autoridade no sentido de uma pessoa que é mais velha, que passou por situações, muitas vezes, como vocês, e que vai buscar ajudar vocês a ter um desenvolvimento pessoal e profissional
né, que cada vez melhore, né, o trajeto, o caminhar de vocês pela trilha da vida. De uma maneira poética, mas era isso mesmo que eu falava com os alunos. Tanto que aqui eu não vou ler isso. Isso é o que eu acredito de fato, né? Então eu falava muito com os alunos sobre isso. Eu falava, gente, eu tô aqui por vocês, cara. Eu tô aqui por vocês. Eu tenho uns alunos que brincavam muito, porque eu levava os moleques nos eventos, e aí eu juntava no final, e muitas vezes eu botava dinheiro no meu bolso. Teve uma oportunidade que eu levei os moleques, eu não tinha nenhum almoço para os moleques. E aí eu fui tentar fazer uma vaquinha, não consegui, aí eu apresentei o secretário de Ciência e Tecnologia, isso numa Campus Party. Aí eu falei, secretário, eu vou levar ali os meninos agora para comer, eu vou pagar no almoço deles. Aí ele falou assim, você quer que eu pague o almoço? Pô, eu arrepiei. Eu ia morrer em 500 conto, pô. Eu com salário de professor, 500 conto era mais do que 10% do meu salário, pô. Então, e eu fazia isso como agrado. E eu falava, gente, olha, hoje, tudo que eu compro para vocês. E aí eu com essa cabeça acelerada, aí eu virava meme no WhatsApp dos moleques, aí eu fui falar isso, eu falei, tudo que eu compro. Aí pronto, aí os moleques caíam de matando, falaram, tudo que eu compro. Tu é retardado mesmo, né, professor? Eu falei, o que eu falei? Tudo que eu compro. Eu falei, não, pô, eu quis dizer que tudo eu compro para vocês. E era bem isso mesmo, pô. Eu comprei, ó, esse projeto que eu criei, eu tinha um Play 4. E aí eu falei, cara, é um videogame só, pô, não é o suficiente. Aí eu comprei, aí eu pesquisei, falei, será que eu compro um computador? Eu falei, pô, mas eu tô a pé, como é que eu levo o computador pra escola? E o monitor? Pô, a escola não tinha monitor com HDMI, bicho. Escola pobre, cara, da perifa, moleque. Aí, e o Play 4, cara, ele tinha uma limitação. Se eu pegasse um adaptador HDMI VGA, ele não ligava, cara, nos VGA, nos monitor VGA, não ligava em projetor VGA. Aí eu falei, putz, cara, aí eu juntei, pesquisei, comprei um notebook gamer. Tá bem aqui do meu lado, essa desgrama. Aí comprei um notebook gamer. Me deu 20%, 20% de cashback. Era o início da era do cashback. Aí eu peguei esse dinheiro e comprei o Nintendo Switch. E aí no início do projeto era o Play 4 com FIFA e o Street. E o Arena of Valor. Na sequência eu trouxe o Switch. E aí eu coloquei o Smash Bros no Switch. E aí trouxe o notebook e coloquei os controles ligados no notebook. Era um notebookzinho, tancava legal. E eu coloquei o Street Fighter lá também. Então assim, essa relação que eu tinha com os alunos, eu falava, gente, o que eu puder comprar e trazer aqui para democratizar para vocês, eu vou fazer, cara, para que vocês possam ter essa experiência. E aí essa relação que eu tinha com os alunos virava uma relação mediada pelo jogo eletrônico também, sabe? Virava uma relação de mais amizade. Eu explicava que eu tinha que exercer uma autoridade, se o aluno faltasse ou tacasse alguma coisa na cabeça do outro, eu tinha que intervir e falar que, pô, não pode fazer isso, você vai machucar isso, aquilo, outro. Então eles sabiam. Quando eu levava em evento, bicho, eu levava às vezes sozinho em evento 40 moleque, pô. Esse da Campus Party, pra você entender a noia. Eu fui num evento, eu tava chegando em casa, isso uma sexta-feira, e eu descobri que tinha Campus Party aqui no Distrito Federal. Eu não sei se vocês conhecem a Campus Party. Não. Cara, a Campus Party é um evento que o pessoal acampa no evento, tem tecnologia, jogos eletrônicos, palestras. E aí eu tava chegando numa sexta-feira, tava chegando na minha casa e eu tava no Instagram e eu olhei isso. Eu falei, não, que evento maravilhoso é esse? E já é sexta-feira, o evento acaba domingo, aí eu fiquei louco. Comecei a ligar para os professores, pelo amor de Deus, me arranja o telefone do deputado, deixa eu ver se consigo um ônibus para levar os alunos. E os professores, Davi, você é louco, sextou, vai descansar, cara. Aí eu falei, cara, mas não posso deixar passar essa oportunidade, Davi, não tem como agora, não sei o quê. Aí eu, cara, fiquei daquele jeito, ansioso. Aí fui para casa, tomei banho, vou no evento, vou ver que rolê é esse. Aí fui pro evento. Cara, eu virei a noite no evento. Jogo eletrônico, cara, eu olhei. E aí, nesse evento, eu falei com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, um servidor que estava, né, num stand. Eu falei, cara, cadê a Secretaria de Educação? Cadê os alunos aqui dentro? Aí eles falaram assim, não adianta trazer o aluno, eles não vão entrar lá dentro. Porque tem a Campus Party é um evento que ele tem uma parte aberta ao público e uma parte que é fechada, ingressa mais de R$300, que é a parte onde o pessoal acampa. Quer dizer, tem uma parte do camping e tem a parte onde você tem várias mesas. Você coloca computador, videogame, você coloca de tudo lá e deixa lá, vira à noite. E, pô, tem o pessoal faz negócio, trabalha lá. E aí eu falei, cara, se eu trouxer meus alunos, eles entram. Ah, mas não entra não sei o quê. Aí no outro ano, eu dei o jeito, trouxe os alunos e a gente entrou na parte fechada do Campus Party. Aí meus alunos conheceram o Gordox, conheceram a Nive Stephans,
conheceram o Rato Borrachudo, conheceram o Tichinha e o Toboco do LOL. Cara, meus alunos conheceram gente pra caramba, dublador. Então essa relação que eu tentava ter, sabe, Lourenço? Era uma relação no sentido de demonstrar para ele que, olha, eu tenho que exercer uma autoridade. Tanto que, assim, a gente brincava, trocava apelido. Eu falei, olha, quando tiver a direção, quando a gente estiver no espaço público, a gente tem que mudar a postura. Não dá pra gente brincar desse jeito, tá? Seu pai e sua mãe, ele vê você brincando assim, o cara vai falar, pô, essa escola não tá servindo de nada. Então eu explicava a eles também como que a gente trabalhava. E aí em evento, eu era bem rígido, porque eu falava para eles, falei, eu estou aqui como professor, como amigo, mas como responsável por vocês. Então eu tenho que trazer vocês em segurança e eu tenho que levar vocês em segurança. Tanto que os moleques em evento de cultura geek, tudo uniformizado. Aí pensa se os moleques não ficavam tristes. Uniforme de escola pública, geral de blusa geek, e os moleques tudo nerd. Aí eu falei, gente, deixa eu explicar uma parada. Vocês têm que ter orgulho dessa blusa aí. Vocês estão vendo alguma outra escola andando no evento? Não tem. Vocês, eu consigo botar vocês para entrar e para furar fila. Eu tocava o rebu. Meus moleques tiraram foto com o Yudi, pô. O Yudi tava no evento e aí tinha que pagar um meet and greet. Eu falei, irmão, não vai pagar nada, pô. Meus alunos de escola pública, irmão. Como é que vai pagar meet and greet, pô? Tem esse dinheiro não, me ajuda aí e tal, não sei o quê. Aí a gente dava um jeito, né? Então, assim, essa relação eu sempre tentei cativar, sacou? Sim. Então, e o jogo eletrônico, como um todo, ele vai trazer isso. Pô, eu jogo, você joga, a gente tá no mesmo, entendeu? Então, traz uma interação. A gente conecta, sacou? Certo. Então, isso ajudava muito a relação. É mais ou menos isso que você perguntou, né? Sim, sim. E outra coisa também, você falou sobre a questão de ter aulas muito engessadas, assim. Existe, muita gente acha isso também, que tem aula que é muito conteudista, tipo, toda hora a mesma coisa. Você acha que os games, assim, é uma possível solução para trazer mais dinâmica para todas as aulas em geral, assim, até do fundamental e do ensino médio nas escolas? Cara, é difícil. Você está perguntando para uma pessoa que trabalha com isso, né? Assim, eu sou suspeito para falar. Só que eu sempre brinco também e falo assim, eu sou suspeito, mas eu não tenho a hipótese. Eu trabalho com isso desde 2016. A hipótese já ficou no passado. Eu não tenho a hipótese. Eu tenho a hipótese, eu tenho a tese e eu tenho o resultado, pô. Tudo que eu pesquiso, tudo que eu quero dizer, tudo que eu quero colocar em prática, eu já disse, eu já coloquei em prática e eu já vi o benefício que isso traz. Então, assim, vamos lá. Pô, aquela aula conteudista. Tu traz, e aí eu cito o próprio professor Wesley. Cara, ao levar dentro do conteúdo dele um videogame, primeiro que o aluno já olha e fala, caraca, esse professor é doido mesmo. O maluco tá numa escola pública e traz um Play 5 aqui para dentro, ele não regula bem. Já gostei, já passei a gostar mais dele. Que isso, a gente tem a mania de enxergar, muitas vezes, a hierarquia, né, como algo de opressão, né? Então, o professor fazer isso, cara, você fala, pô, claro que não é todo aluno que vai ser atingido da mesma forma, mas acaba sendo uma forma de você, né, demonstrar e transmitir confiança no aluno, de buscar algo diferenciado. E assim, é um jogo eletrônico. Então, o jogo eletrônico, em sua grande maioria, ele busca o lazer, ele busca o entretenimento. E aí, o que acontece? A título de exemplo, o professor Wesley trouxe o Assassin's Creed. E aí, a situação que gerou ali com ele foi porque era um jogo de maior de 18, a situação de gravar o estudante, o que a verdade mesmo é que dentro do contexto da escola, a gente estava até acostumado, a gente sempre fez isso. Né? E muito porque a gente também estava acostumado com exposição também. E aí o que acontece? Ele trouxe o Assassin's Creed para mostrar estruturas arquitetônicas, né? Para dar maior conhecimento para os alunos ali de uma forma diferente de apenas o livro, a imagem, sabe? Um vídeo, né? Ou um filme biográfico. E eu trazia muito para os alunos, não levava o videogame e o jogo, mas eu trazia os exemplos. E eu explicava para os alunos o seguinte, falei, gente, olha só, a gente gosta de se divertir, a gente gosta de jogar, certo? Pô, claro, né? Óbvio, uma pergunta até redundante. É retórica, né? E os moleques já tinham tudo jogado God of War da vida, que inclusive eles chamavam de Good of War. Tanto que existia um meme aqui no Brasil do bom da guerra. Porque é isso, ele é o Deus, God, mas os moleques chamavam de Good. E tudo bem. E eu, na época que eu jogava Sonic, quem disse que eu conseguia falar como é que é? Sonic the Hedgehog. Maluco, que Hedgehog? Hedgehog virava tudo, menos Hedgehog. Que nem Tomb Raider. Quem é que falava Tomb Raider, irmão? Tomb Raider. Entendeu? Sim. Bagulho
na doida. Mas ainda assim foi assim que eu fui aprendendo meu inglês, pô. Meu inglês é todo de jogo eletrônico, de filme, de música, bicho. E principalmente de jogo eletrônico, é inegável. E aí, bicho, o que rola? Eu falava com os moleques, eu falava, gente, eu vou dizer pra vocês que quando eu joguei God of War, eu com certeza, mas assim, sem dúvida, eu me diverti mais do que vocês. Vamos lá. Eu sabia que eles tinham jogado. Eu não estimulava eles a jogarem. Eu não trazia o jogo para dentro da sala de aula. Mas eu sabia que eles tinham jogado. E aí eu falava, eu tenho certeza que eu me diverti mais do que vocês. Sabe por que eu me diverti mais do que vocês? Porque eu conseguia entender o easter egg do jogo. E vocês não. Quando a gente assiste um filme da Marvel, um Vingadores, ou então um seriado do Loki, e aí você dá aquela explosão, aquele meme da explosão, que você vê alguma parada e fala, caraca, isso tá ligado com aquele filme, com aquela parte do seriado. Quando você assiste isso e você faz essa conexão, caraca, é muito doido. Por isso que o pessoal gosta tanto de botar um easter egg num filme, num outro, tá tudo conectado, porque dá uma satisfação você conhecer. E eu falei pra eles, a diferença é que o God of War, a conexão que ele fazia era com a mitologia. E vocês não estão acostumados a estudar sobre mitologia. Então, quando você pega, por exemplo, o Kratos, eu vou dar o exemplo aqui do Kratos no God of War 3. O Kratos no God of War, ele enfrenta o Hércules. No contexto, o Hércules está com raiva e com inveja e com ciúme do Kratos. Porque o Kratos meio que virou o favorito de Zeus. E aí o Hércules está ali mordido, tá bolado. Aí o Zeus vira e fala assim, beleza, então o teu 13º trabalho vai ser enfrentar o Kratos. Só que na mitologia existem os 12 trabalhos de Hércules. Ele enfrenta o Leão de Nemeia, ele enfrenta a Hidra. Então, ele tem os trabalhos de Hércules e os 12. Por que são os 12 não são os 13? Porque no 13º ele toma uma sova. Porque ele vai enfrentar o Kratos e o Kratos morre ele na porrada, irmão. Então a gente só conhece o Hércules a partir dos 12 trabalhos de Hércules. Agora, não tem como você ter essa... Caraca, que sacada animal, cara, que massa, se você não conhece isso. Sim. Então, à medida que você conhece da mitologia, você consegue entender mais. O professor Wesley é professor de história. Quando ele tá jogando ali um Assassin's Creed Unity da vida, ou um Assassin's Creed Syndicate, ele vai estar jogando e ele vai estar lembrando de tudo que ele já estudou. Quando ele olhar assim, caraca, mas os bichos, olha a Bastilha como é que tá perfeita, mano. A gente vai olhar e falar assim, tem um prédio. É a mesma coisa você jogar o Homem-Aranha e ter visitado New York, pô. Tu jogar o Homem-Aranha, depois tu visitar New York, e tu vai falar assim, caraca, mano, aqui é a praça que eu fui, mano. Então tu vai ter mais relação. Agora, o estudo, ele traz esses elementos, sabe? Esses trocadilhos. E aí eu falava com os moleques, então assim, o jogo com certeza vai trazer para o estudante uma maior relação com o conhecimento pedagógico. Quando ele vê um conhecimento lá, e tem aquele conhecimento lá, pô, quem é Zeus? Ou quem é Atena? A Atena é a filha de Zeus que nasceu da testa de Zeus. O aluno olha assim e fala, caraca, mas essa galera usou droga pesada. E aí o moleque vai viajar naquilo. Mas quando ele tá vendo o que é uma Hidra, o que é o Hélios, o Hélios é o deus do sol. Aí nego, pô, mano. E é por isso que a gente fala do gás hélio, que é o gás que está no sol, porque tem a ver com a mitologia greco-romana. Hélio era o nome do deus do... Aí você vai, né, juntando as coisas. O aluno não quer ver isso, mas quando você está num jogo, aí ele está brincando com aquele universo. Quem é Zeus? Ah, não, Zeus, eu sei quem é Zeus, pô. O Zeus estava lá e tinha o Poseidon, e o moleque vai falando, ele vai trazer todo o conteúdo que na sala de aula seria difícil dele aprender. Então, a gente, trazendo esses elementos para a sala de aula, a gente transforma o processo de ensino-aprendizagem para algo mais do contexto do aluno. Só a título de exemplo, eu vou fechar com uma situação que o Wesley passou. Se você ver vários comentários da situação lá que o Wesley passou, o que o pessoal tem comentado? O pessoal critica o Paulo Freire. Quando ele usa e dá certo, o pessoal critica também. O que eles querem dizer com isso? Se eu ensinar para o aluno mitologia, é um negócio distante da realidade dele. Ele não vai gostar, muitas vezes, vai ter um ou outro que vai gostar. No geral, não. Mas se eu ensino mitologia a partir dos deuses do Olimpo que estão no Cavaleiro do Zodíaco, aí estou falando do Cavaleiro do Zodíaco que é mais antigo, mas eu estou dando só como exemplo, se você traz ele a partir do God of War, eu vou ensinar sobre mitologia nórdica, aí eu trago o God of War de novo.
eu vou falar sobre a queda da Bastilha. Pô, eu tenho Assassin's Creed. Hoje eu estava mencionando na minha aula com os professores, eu falei sobre o dia D, que foi um dia muito importante, numa das maiores guerras que aconteceram no mundo, e foi muito importante. Na hora que eu estava falando, o professor jogou no chat assim, Medal of Honor, porque o professor jogou Medal of Honor, exatamente no início do jogo, você desembarca numa praia que é considerado o dia D. Então, eu falei de um evento histórico e ele lembrou de um jogo. Assimilou. Você imagina como isso é para o aluno? É muito mais fácil. Uma experiência muito legal. Então, não sei se respondi tudo também. Não, respondeu sim, respondeu bem. E eu queria saber, cara, você acha que seria possível você fazer esses projetos, você conseguir o engajamento dos alunos sem o apoio da coordenação, e que você falou que teve, que ela ajudou nessa adaptação? Você acha que seria possível e quão importante foi esse apoio, esse suporte? Olha, eu acho que é possível, sim. Eu acho que é muito mais difícil, tá? Eu vou colocar numa situação aqui de, né, eu sempre tive mais conforto, porque eu sempre tive mais apoio. Por um outro lado, o que eu fiz? E aí, de novo, o professor Wesley, inclusive, eu estou tentando auxiliar ele, eu já pedi uma reunião oficial com o Ministério da Justiça para falar sobre classificação indicativa, para entender os limites do que pode ser utilizado, inclusive dentro do contexto pedagógico. Então, e aí você está trazendo dessa situação da contrariedade, o que acontece? O professor Wesley estava usando um jogo para maior de 18. Ok, verdade. Mas a minha dúvida é essa. Por exemplo, hoje eu mostrei na aula lá, eu peguei para os professores e falei, gente, vamos lá. Eu mencionava o God of War. O God of War é um jogo provavelmente para maior de 18, hoje pela violência que ele demonstra. Mas os alunos provavelmente já jogaram todos, né? E aí, beleza. Eu pego uma imagem do jogo que tem o Kratos e a serpente do mundo, Jormungand. A serpente da mitologia nórdica. Beleza. Eu trago essa imagem. Essa imagem é 18 anos? Olha a dificuldade. O jogo é 18 anos. Vamos lá. O jogo é 18 anos. Se eu trouxer uma imagem do jogo, eu tirei um print de uma imagem do jogo e eu coloquei na tela da televisão na escola. Essa imagem, eu tô infringindo alguma lei? Eu estou mostrando uma serpente e eu estou mostrando um personagem. Não creio que eu esteja infringindo nenhuma lei. Agora, no mesmo momento que eu fui procurar Jormungand, eu vi por um outro lado uma foto que era o Kratos segurando uma cabeça decepada apontando para Jormungand. Aí eu falei, opa! Essa aqui já não direcionaria vocês para apresentar. Então, o que acontece? Eu acho que o professor Wesley ele tinha uma intenção maravilhosa. A intenção que eu tento estimular no meu curso oficial do governo do Distrito Federal é essa postura que eu tento estimular os professores. Então, ele teve essa postura, então, extremamente louvável. O problema é que, em específico, ele estava com o jogo para maior de 18, e usando o jogo para maior de 18 gera essa polêmica. E é isso que eu vou ver junto ao Ministério. Eu falei, olha lá, vamos lá. Se a gente for analisar o que é que aponta que o jogo é para maior de 18, e essa que é uma questão que é meio maluca, eu devo ser autista, entendeu? E aí eu não estou falando de uma maneira jocosa não, tá, gente? Eu não estou falando de uma maneira jocosa não, tá? Eu falo que eu sou meio maluco, mas não tem nada a ver com autismo, tá? Quando eu falo que eu devo ser autista é porque eu acho que eu tenho uma espécie de hiperfoco. Quando eu busco esse conhecimento, quando eu busco isso, eu busco tudo que eu posso para ter o máximo possível de razão no que eu estou falando. Por quê? Porque eu não quero colocar os alunos em uma situação de risco, os professores, o Estado, e eu não quero ser contrariado fazendo algo errado. Então, essa questão que você fala, por exemplo, e eu falei isso para o professor Wesley, a escola não pode filmar, tudo bem, é só para me ajudar, eu acho que eu tenho esse direito. Qual é o decreto que me proíbe de filmar a sala de aula? A portaria. Existe uma lei estadual ou é uma lei municipal? Ou é uma lei federal? Ah, não, professor, tem o Estatuto do ECA Digital. Beleza, verdade, tem. O que diz o Estatuto do ECA Digital? Né? O Estatuto não, o ECA Digital, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, ou a Lei FELCA. Vamos ver se eu estou de fato fora da lei, porque o professor filmou, mas ele filmou para alunos, às vezes, de costas. Isso é exposição de imagem? Então, olha o tanto de camada.
Só que ali, no caso, o professor também tinha uma outra questão muito difícil, né? Que ele era um professor contratado. Eu sou um professor efetivo da rede pública. Então, dependendo do molejo do que acontecer lá, eu chamo meus sindicatos de professores e falo, ó, vocês sabem, vocês me conhecem, sabem o tanto que eu trabalho. A galera aí agora tá me oprimindo. Eu chamo os advogados. Agora, eu já busco uma posição em que eu possa estar resguardado pela lei. Então, pode, né? Eu sei que com certeza deve existir essas resistências. Eu acho que para a resistência, o que a gente tem que trabalhar apenas busca o máximo possível de informação. Por exemplo, a escola mencionou o jogo de 18 anos. Ele estava usando um jogo de 18 anos. Então, difícil essa briga. Por isso que eu estou buscando no Ministério da Justiça justamente essa lacuna. Porque, às vezes, a gente libera os professores de usarem, sem assassinarem alguém dentro do jogo, o jogo para propósito pedagógico. Então, estou buscando isso. Agora, eu vou buscar isso primeiro na fala, depois eu vou buscar isso oficialmente. Eu quero isso formalizado, para que a gente possa mandar para a rede pública de ensino, para que a gente possa mandar para outros estados, para proteção do professor. Aí a escola fala, não, mas isso é incompatível com a escola. Ô, peraí, irmão, peraí. Existe um direito da livre docência, se chama liberdade de cátedra. Esse direito está respaldado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Você pode discordar do meu método. Se eu não estiver agredindo aluno, botando de castigo virado para a parede, fazendo bullying, fazendo terrorismo pedagógico, se eu usar um jogo eletrônico e você não gostou, talvez você que precise se, né, renovar. Inclusive, eu recomendo o meu curso. O meu curso é de graça, tá na Twitch. Entendeu? Então, assim, é possível fazer sem o apoio? É possível. O problema é que o professor, né, precisa entender o máximo possível que ele está fazendo, caminhar o máximo possível dentro das regras, trazer o máximo possível de elementos normativos que o apoiem. Vamos lá. Aí eu estou falando com duas pessoas que saíram do ensino médio. Pode não ter sido agora, mas, né? Não sei como foi. Beleza, saiu do ensino médio. Vocês tiveram aula de jogo eletrônico na escola? Não. Não. Vocês sabiam o que é direito de você? Também não. É direito de todo aluno ter aula de jogos eletrônicos? Mas, professor, como assim? Base Nacional Comum Curricular é um documento oficial do governo brasileiro que aponta todos os conhecimentos que vocês precisam aprender. E dentro do conteúdo de 6º e 7º ano tem jogos eletrônicos. Então, quando eu levo um jogo eletrônico, o pessoal vira e fala assim, Davi, mas está errado. Eu falei, pera, a Base Nacional Comum Curricular me respalda. Além disso, o meu currículo do governo do Distrito Federal me respalda. Eu estou errado? Não. Então, desculpa, deixa eu continuar minha aula. Entendeu? Então, e aí é isso. Para não dizer que eu não tive resistência, veja bem, quando eu criei esse curso, esse projeto meu, teve uma menina da secretaria da escola, e eu não critico, é isso, é uma batalha pelas consciências, é um pouco de ignorância no sentido de desconhecer, sabe? As pessoas estão acostumadas a chamar, você é muito ignorante, como um xingamento. A ignorância é o ato de não saber, é o desconhecimento. Tanto que uma das frases mais legais é o pior cego é aquele que não quer ver. Então, a gente ser cego não é o problema é você se cegar para a verdade, para a condição, para a realidade. E aí ela me chamou e falou assim, Davi, eu tenho uma sobrinha que está participando desse projeto e você pediu para eles trazerem um celular. Isso não está errado, não? A escola não tinha que fornecer? Aí eu falei, então, o que acontece? A portaria que regulamenta o meu projeto diz que eu posso criar um projeto e que eu posso exigir dos alunos trazer os equipamentos. Ocorre, no entanto, que se o aluno, por exemplo, não tiver, eu coloco em disposição o meu equipamento. E eu brigo e luto e vou tentar conseguir equipamentos para a escola, para que eles não precisem trazer o deles. Porque eu sei que é uma região de difícil acesso, de periculosidade. Então, eu estou buscando a todo instante, né, trazer maior democratização desses elementos para os alunos. E aí o pessoal olhava e falava, pô, o cara não está brincando, né? Ele pesquisou, ele leu o que ele está fazendo, né? Ele se debruçou sobre isso. E eu tive outras oportunidades da mesma maneira. Eu trazia umas aulas diferentonas, botava aula, exibição de dragão, a história de Bruce Lee. Aí ninguém olhava e falava, que diabo esse professor está fazendo, pô? Um filme de Bruce Lee. Aí a pessoa me chamou e falou, Davi,
Mas vem cá, você está aí com essa atividade aí, a aula dos outros professores é basquete, handebol, futsal e vôlei. Só a tua aula que vem com esses negócios diferentão. Aí eu falei, olha, eu não posso falar pela aula dos outros professores, mas eu posso falar pela minha. E a minha aula, eu sigo o currículo em movimento do Distrito Federal. E lá diz que eu tenho que trazer introdução à arte marcial. Por isso que eu coloco os meninos na quadra. E aí eu tenho o aluno autista que vem vestido de karateca, porque ele pratica karatê, eu boto ele lá na frente. Então eu vou trazer os elementos que estão dentro do currículo em movimento. O nosso currículo não aponta o ensino apenas de handebol, basquetebol, futebol e vôlei. Não é isso. Entendeu? A gente tem que trazer atividade circense, dança, ritmo. E aí nego olhava e falava, tá bom, né? Se ele tá falando. Então, assim, é mais difícil quando você tem alguém para te contrapor, né? Mas, por um outro lado, é isso. A gente briga, e essa que é a outra dificuldade de ser professor. Eu comento e brinco com o pessoal que a dificuldade da docência, eu coloco numa analogia. O médico, ele tá operando você. No meio da operação, você não acorda e fala, pera, tá errado esse ponto aí que você tá dando. Isso aí tá errado. Ninguém faz isso. Você tá desacordado. Você só vê quando tá acabado. Mas no processo de ensino, aparece tanta gente querendo falar para você o que é que você tá fazendo de errado, o que você tá fazendo de certo. Aí eu falei, irmão, o professor é tu ou sou eu? Agora, se eu sou o professor, eu vou me manter o máximo possível, atualizado, para que as pessoas não possam vir falar mal do meu serviço. Então, eu cheguei a aplicar a prova teórica de educação física, trazendo conteúdos correlatos à educação física. Minha prova era maior do que a gente de português. Mas tinha todo o respaldo. Então, essas são situações. E, além disso, é o que eu falei, como eu gosto de uma boa briga, de uma loucura, aqui no Distrito Federal, eu auxiliei a criação da lei que regulamenta o esporte eletrônico como prática profissional. Eu já falei com o deputado, para deputado criar um projeto de lei para colocar os jogos escolares eletrônicos que eu criei dentro do conteúdo. Então, eu tinha uma diretora na sede e ela falou assim, Davi, eu tirei os jogos eletrônicos dos jogos escolares. Aí eu falei, mas por quê? Porque os jogos escolares não são esporte, desporto educacional. Eu falei, mas quem disse? Onde que está escrito? Qual a lei? Qual o decreto? A portaria? Eu estou perguntando porque eu tenho uma lei. A Lei 7.390, de 9 de janeiro de 2024, que é uma lei que eu tive a oportunidade de auxiliar os dois parlamentares a criar, e que a nota técnica da Secretaria de Esporte e Lazer, na hora do governador homologar, fui eu que fiz a nota técnica, essa lei reconhece o esporte eletrônico como prática esportiva. Aí a pessoa falou o quê? E desculpa, não é prepotência, não é superioridade, não é. É hiperfoco. Falei, irmão, a gente precisa atualizar a escola. Só que para atualizar a escola, a gente vai enfrentar pessoas muito tradicionalistas, muito conservadoras. Então eu preciso ganhar essas pessoas. Gente, eu falei para vocês que eu levava um Switch, um notebook gamer, mas eu também levava um roteador para dentro da escola, porque o Arena of Valor, na escola tinha a internet, eu pegava um cabo de rede, ligava no roteador e eu criava uma rede local para que os alunos pudessem entrar na internet na minha aula. E eu levava isso, dava em torno de R$20 mil, com mais os jogos e controles que eu levava dentro de uma mochila, de metrô e de ônibus. Eu levava para a expansão de Setoró, onde furtaram, como eu falei para vocês, furtaram o celular do professor. E muitas vezes eu deixava esses equipamentos em sala e saía para atender o telefone para conseguir almoço para os alunos, para conseguir 1 milhão de coisas que eu buscava para trazer para os alunos. Hoje, eu continuo comprando coisa para os alunos. Hoje eu tenho 5 PlayStation 5, eu tenho 5 Nintendo Switch 2, eu tenho 3 Nintendo Switch 1, e eu coloco sempre que eu posso tudo à disposição do governo do Distrito Federal. A próxima aula presencial que eu vou dar para os professores, eu vou colocar mais de 20 videogames para os professores conhecerem os jogos eletrônicos. Só que, para completar a loucura, a escola onde eu vou levar é uma escola de formação de professores. Na escola ao lado tem o ensino médio. Eu já estou combinando com a escola de quando der 1h30 a gente trazer uma turma de lá, uma turma de estudantes, para que eles possam fazer uma vivência dos jogos eletrônicos. Óculos de realidade virtual, bateria e guitarra, tudo isso eu tenho para os videogames. E eu levo tudo e largo na mão dos moleques. Porque é isso, eles têm que vivenciar, eles têm que ter esse acesso a esse conhecimento. E os professores também. Então o curso serve para isso
Mas agora eu quero que os professores também tenham, no lugar de eu falar, olha como é que é legal o Assassin's Creed. Aí o professor tá vendo o vídeo. Agora ele não vai ver o vídeo. Ele vai jogar o Assassin's Creed. Ele vai andar por cima de Notre Dame. É isso que eu quero. Eu quero que ele enxergue a loucura que é andar por cima de Notre Dame. Entendeu? Então, essa é a loucura. E aí é isso. Quando você faz isso, o povo olha e fala assim, cara, se não tem boa intenção aí, eu não sei o que tem. Agora, sempre aliado com conhecimento, com respaldo legal, entendeu? Com boa vontade. E é nesse sentido que eu vou abrindo caminho aqui, entendeu? O curso de formação eu estou no quarto. A minha dissertação de mestrado deu 383 páginas. Ela conta um pouco dessas histórias todas. Então, é mais ou menos nesse sentido. É possível fazer sem apoio, mas precisa ter isso. Você precisa ter isso muito alinhado, que é a conversa que eu estou tendo com o Wesley. Eu vou trazer o Ministério da Justiça para a gente conversar. Isso daí eu peço que, se puder, né, não divulgar, porque ainda estou em construção, mas eu quero fazer, eu já pedi uma reunião oficial, formal, né, entre Secretaria e Ministério da Justiça, pedindo uma reunião formal para eu entender sobre isso, para, na sequência, pedir uma nota formal do Ministério da Justiça que a gente possa proteger o ato pedagógico utilizando essas ferramentas dentro do contexto de escola, para que o professor Wesley possa levar isso e falar, gente, nós temos uma nota do Ministério da Justiça que regulamenta a classificação indicativa e ela aponta que para fins pedagógicos, é isso que eu busco, né? Não quer dizer que vai dar certo. A minha visão é que faz sentido. Se o professor faz um recorte daquele, né, elemento cultural, que é o jogo eletrônico, para fins pedagógicos, ele não estaria aí infringindo a classificação indicativa, porque ele está fazendo um acesso supervisionado com um recorte mostrando alguma estrutura, como, por exemplo, nesse caso em específico, as estruturas arquitetônicas que tem no jogo. Então, é isso. Aí, a partir disso, o professor vai poder falar assim, ó, uai, agora eu tenho respaldo? Posso? Posso fazer? Pronto. E aí a gente está dentro da, sabe? Então é isso que eu estou buscando. Respondi, Bernardo? Respondeu. Entendi. Bem, acho que já foi bastante, já, né, Bernardo? A gente já conseguiu falar mais sobre o que a gente queria. Foi muito boa a entrevista. Teve 1h12 aqui. Eu tô marcando o gravador. Falando bastante tempo. Se deixar, eu vou embora aqui. Não, cara, pô, perfeito. Eu sempre falo, gente, eu sou professor, sou pago para falar, então... Não, a gente queria te agradecer mesmo, Davi, pela oportunidade. Foi um prazer aí fazer essa entrevista. Ser um grande profissional. Aqui depois disso... Vocês são do jornalismo, né? Isso. Uhum. Eu saio daqui a te admiro demais. Rapaz, eu poderia... Eu não sei qual é o contexto... o contexto de vocês é mais do pedagógico, né? Porque tem um coordenador de Games e Esportes lá do Rio de Janeiro que ele era jornalista de esporte eletrônico. Da hora. É o Xande. Depois, se você puder, esqueci o WhatsApp, se puder passar o contato e as fotos também, você falou. Eu tenho que falar com ele, porque eu não sei se ele é muito acessível ou não. Então... Mas eu falo que assim, às vezes, né? Uhum. Então, sim. Nas matérias a gente pode divulgar suas redes sociais? Ou tem algum... Pode, eu ia até falar o seguinte, se vocês rolarem um pouco o feed, lá tem entrevista minha para Globo, SBT, Record, tem entrevista com estudante. É o que eu falei, como eu busco muito conhecimento e tento, né, fazer o máximo possível com o meu salário, com o pouco que... Né? Hoje eu tenho 3 matrículas no estado, gente. Eu sou 60 horas, então eu sou 40 horas na educação, mais 20 horas na educação, só que nas 40 horas que eu sou da educação, eu sou cargo comissionado em outra secretaria. Então eu recebo da coordenação da Secretaria de Esporte e Lazer, cargo comissionado, mais Secretaria de Educação, mais Secretaria de Educação. Isso dá não dá um dinheiro enorme, porque tem muito concurso aqui que ganha mais que isso, mas pelo menos eu ganho o suficiente para tentar comprar essas firulagens e levar os alunos, fazer essas, né? Então lá dentro da minha rede social tem um pouco disso tudo, e aí eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas federais, entendeu? Se você vê qualquer audiência de jogos eletrônicos, ou quase todas, eu estou presente lá dialogando sobre isso. Então, e aí tem tudo isso lá na minha rede social. Então ela está mais parada porque pelo excesso de trabalho, infelizmente, né, dá um pouquinho mais de dificuldade de gerir a rede social lá, né? Não. Mas assim, gente, meu contato, inclusive, é totalmente público, tá? Eu falo pro pessoal que, se você olhar nas audiências públicas que eu tive a oportunidade de participar, o último slide é sempre todas as minhas redes e meu telefone pessoal. Então, meu telefone é aberto. Vocês não precisam, posso passar o telefone? Pode passar.
entendeu? Eu ainda não coloquei até hoje porque eu sou lerdo, mas era para estar meu telefone lá no Instagram, entendeu? Porque é isso, meu telefone é público, gente. Então, a gente está aqui para somar e tentar melhorar, colocar um tijolinho aí na calçada, né, do desenvolvimento humano e profissional dos jovens e do Brasil, né? Tentando fazer um mundo melhor aí. Então, estou sempre aí nessa maluquice aí e conta comigo, gente. A hora que precisar, estou sempre aqui. Beleza, então. Obrigadão, viu, Davi? Obrigado, viu? Prazer. Valeu.